coloca, né? Tu coloca as necessidades do outro. Tu vai interceder, então tu vai interceder por algo, né? Então tu coloca aquilo diante de Deus. Então isso daí, tipo assim, porque como é que eu pensava? Eu disse, Senhor, já me deu força, eu nasci saudável, né? Me deu as habilidades. Então é comigo. Eu viver aquele lance do suor do teu rosto viverás, tá entendendo? Então se o Senhor ele já me agraciou por eu ter uma vida saudável, de eu ser capaz, por que eu vou ficar todo tempo pedindo? Né? Aí eu pensava dessa forma, que eu não tinha que estar pedindo tudo. Cara, eu já te dei tudo, tu ainda fica me pedindo, né? Então eu pensava muito assim na hora que eu ia orar, mas depois isso rompeu. Quando eu entendi que essa petição, ela não é só naquilo que me convém, sabe? Uma coisa que eu tenho que conseguir. Não é só isso, não se trata disso. Eu vou interceder. E na intercessão, abrange tudo, tanto para mim quanto para o outro, né? Tá, aí quando foi no retiro, no último retiro nosso, aquela foi uma experiência que é uma coisa que gira dentro de ti, sabe? Porque eu comecei a ler a palavra e a palavra ela foi tipo me sugando, ela não me sugando, ela foi me atraindo, ela foi me puxando. Era como se eu estivesse entrando na palavra, tá entendendo? E aí, quando aquilo foi me puxando, eu fechei assim meus olhos e aquilo foi me levando para aquela presença. Era como se eu estivesse vendo, tá entendendo? E quando eu vivi isso ali, foi algo assim que o meu corpo não tinha condição de suportar, sabe? Não tinha condição de suportar. E aí, eu mesmo que eu tivesse de olho aberto, eu ficava vendo aquela presença, tá entendendo? E aí eu comecei a me tremer toda, parecia que a minha carne queria soltar e eu queria explodir, sabe? E aí eu não conseguia conter as lágrimas, sabe? E é porque eu tava naquela presença. E aí uma música tomou conta do meu corpo, era um som dentro da minha cabeça, assim, e aí como tu vai controlar aquilo, né? Porque eu fui ministrar, no outro dia eu fui ministrar. Mas desde a tarde do dia anterior, foi na hora que eu entrei nessa presença, sabe? E aí como conter aquilo, porque tu só quer chorar, tu só quer se derramar diante daquela presença e tudo. Aí eu peguei na hora lá, que eu ia ministrar no outro dia, aí eu fiquei lá na mesa, né? O Jean pra ali, a mesa lá naquele lado, assim, com essa toalha. E eu disse, eu vou ficar aqui só me concentrando, né? E orando e tudo. Aí o Jean puxou uma música lá. E aí ele só fez assim, que era porque eu faço a segunda voz da música. E as meninas não sabiam fazer a segunda voz. Aí eu peguei, aí ele fez assim, pra mim. Aí eu não queria, por quê? Por causa da minha voz. Porque eu sempre fico rouca. Quando eu faço a segunda voz, eu fico rouca. Aí eu peguei, ele me chamou, então vamos lá. Eu peguei e fui. Mas no mesmo que eu tava cantando aquela música, tinha uma música que não era aquela, em mim, entende? E o Jean começou a cantar, e na hora que ele começou, tipo um solo ali e tudo, e eu comecei a fazer, sabe, uma música, tipo uma música que é um fundo, tá entendendo? Naquela música. E eu fiquei tudo. Quando ele passou o microfone pra mim, cara, eu tava que eu não aguentava mais. Eu tinha que chorar, eu tinha que me derramar. E eu olhar para as pessoas, era como se eu não estivesse vendo as pessoas. Era como se eu estivesse vendo o trono do Senhor, tá entendendo? Então aquele trono, ele me atraía para ele, né? E a beleza te atrai, né? Aquela presença te atrai e parece que tu vai explodir, entende? Então ali, sem saber, sabe, que existia essa oração de contemplação, eu comecei a viver isso, orar, sabe, no meu dia a dia, eu comecei a viver viver a palavra. Se a palavra diz que tem uma presença e que diante dessa presença tem tudo aquilo, ainda tem as nossas orações que tá ali naquela taça, cara, eu quero essa presença. Eu quero estar nessa presença. Eu sei que eu posso, tá entendendo? E aí eu comecei a orar. Assim, essa oração de contemplação. E eu comecei a falar, sabe? Eu comecei a falar para as pessoas quando eu converso com alguém, quando eu vou ministrar. Eu falo isso. Lá na cabana também eu falo sobre isso, né? Falo sobre adoração, né? Então são as experiências. E aí, quando a gente chega nessa dimensão, existe uma dimensão. Uma outra experiência que eu tive foi
uma vez que o pastor Giovanni veio ministrar, era até um domingo, acho que era um domingo de manhã, ele veio ministrar e ele falou justamente sobre a presença. Ele leu lá em Apocalipse, né? Apocalipse, quando os anciãos se prostram, né? Ele ministrou sobre isso aí. E nesse dia, foi uma coisa que eu não pude me conter. Sempre eu fico me contendo, sabe? Mas nesse dia, eu não pude me conter, sabe? Não falar em línguas, porque eu sempre procuro, às vezes eu tô na igreja, eu tô falando em língua, mas eu tô falando baixinho, então eu tô me contendo. Tá entendendo? Eu tô me contendo. Aí tem uma hora que fala mais alto e todo mundo fica falando e a gente fala mesmo e tudo. Mas a gente para, a gente tem o controle ali, tá entendendo? De parar, né? E aí quando eu tô pra explodir, hoje eu nem faço muito isso, né? Eu não como antes. Mas quando tá, que eu sinto assim que aparece uma explosão, é a hora que eu fico gritando. Não, eu não grito? Eu não fico gritando. Então, nessa hora que eu fico gritando é porque eu tô pra explodir, tá entendendo? Aí eu grito mesmo, aí eu grito, né? E tudo. Aí quando foi nesse dia, eu comecei, não é ver nitidamente, mas uma percepção. Mas é uma visão espiritual. Não é uma visão aqui que eu tô vendo essa garrafa, não é isso. Mas eu tô vendo, mas não tem nada aqui na minha frente, mas eu tô vendo. Nesse dia eu comecei a ver um negócio descendo colorido. Sabe? Colorido assim. Era tipo a serpentina de carnaval, mas era tipo assim, desse tamanho assim. E aquilo vinha descendo assim. Vinha descendo aqui assim, na minha frente assim. E eu ficava olhando e aquilo tava descendo. Era colorido, um brilho, uma luz assim, descendo, descendo. Cara, eu comecei numa língua árabe. Entende? Eu comecei a fazer dos árabes. Meu Deus do céu! Eu segurava minha boca. Eu segurava minha boca, porque eu não... E eu falava aquilo. Foi a única vez que eu falei essa língua. Tá entendendo? E aí, eu só tinha assim, eu era levada a levantar minha cabeça e ficar gritando daquele jeito, falando aquela língua. Mas foi noutra dimensão, meu Deus do céu, sabe? E aí eu peguei, meu Deus, o que é isso? Porque a gente tá sabendo o que tá acontecendo, a gente não tá num transe. Né? E a gente sabe que aquilo, aos nossos olhos, é escandaloso. É escandaloso. Então, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Sabe? É um então foi a única vez, assim, de fato, que eu não tive condição de conter ali. Nessa vez lá que teve o pastor Giovanni, que ele ministrou, né? Que ele ministrou sobre santidade. E isso aconteceu em conjunto com a palavra, né? Quando você ouve a palavra e você ouve de forma correta, né? Como uma revelação de Deus mesmo. Porque às vezes as pessoas elas ouvem a mesma mensagem, várias pessoas no ambiente ouvem a mesma mensagem, mas as pessoas têm reação diferente. Né? Porque tudo também é essa questão é o nível que você está vivendo do seu relacionamento. O relacionamento com Deus te coloca num nível diferente em relação a outras pessoas, de experiência mesmo. Né? A tua experiência te leva a ter um comportamento diferente, a sentir coisas diferentes, ver coisas que outros não veem, ouvir. Né? Por isso que tem muitas pessoas que às vezes ignoram o que o outro está sentindo. Acha que é loucura, isso é besteira. Por quê? Porque ele está no outro nível. Né? Ele é ignorante em relação a esse assunto porque ele não busca conhecer, né? Ele não tem nenhum interesse. Ainda não rompeu, né? Ele não rompeu, ele não tem realmente uma vida de intimidade com Deus, ele vive na religiosidade, né? Porque a Bíblia sempre nos orienta, né, a buscar o Senhor como alguém que busca o ouro. O ouro não é uma coisa assim que está muito à flor da terra. Né? Há situações até em que as pessoas encontram o ouro assim, bem na flor da terra, mas não é o normal, o comum. Né? Então tem que escavar. Né? E até mesmo aqueles que escavam para buscar o ouro, eles não conseguem explorar toda a riqueza cavando de forma rústica. Né? Não tem pessoal que cava buraco mesmo. Então, mas aquelas empresas que têm maquinários modernos, eles destroem toda uma montanha. Eles mudam até mesmo... Eles rasgam uma montanha, eles mudam a montanha, eles fazem até túnel na montanha. Eles mudam a geografia para buscar o ouro. Ou seja, ali onde existia uma montanha agora fica plano. Sim.
vira uma planície. A montanha vira planície porque eles tiram aquilo ali, aqueles caminhões, aqueles carros imensos, começam a tirar, escavar e tirar aquele material todo dali, porque eles querem tirar todo o ouro que tem ali, toda a riqueza que tem ali. Então, quando a gente vai para Deus, a gente também tem que ir em busca de toda essa riqueza. Claro que a gente nunca vai poder esgotar. Você tem que entender primeiro isso, essa dimensão de Deus, né? Primeiro você tem que ter essa revelação de Deus. Se você não tiver essa revelação de Deus, de quem Deus é, ou procurar buscar isso, porque você nunca vai conseguir esgotar isso, mas você tem que ser igual essas empresas que querem levar todo o ouro que tem naquela região. Sim. Tu tens que ir para Deus com esse desejo de conhecer todo Ele, tudo que Ele é, tudo que Ele tem para ti. Porque senão tu acaba... Tem pessoas que elas se conformam com a vida que levam, não? Tudo que eu sei sobre Deus é isso aqui, tá bom. Né? E às vezes alguns ficam realmente... O que eles conseguem de explorar de Deus, às vezes não é nem tudo aquilo, não é nem o que Deus quis revelar para eles. É aquilo que eles conseguiram captar com a capacidade humana. Porque eu vejo que há uma revelação de Deus que ela é muito comum, ela está aí para todo mundo, mas existe algumas coisas que elas são dadas aos íntimos, aqueles que são sedentos pela presença. Só Deus só dá para esse. Outras revelações Deus dá para alguns para que eles possam realmente até mesmo ter a oportunidade de ir mais fundo. Porque eu sempre digo assim, que a revelação de Deus ela é gradual. Né? Hoje a gente vive um tempo em que a revelação de Deus ela é maior, até mesmo essa forma mais comum, aquilo que Deus dá, quer revelar para todos, ainda é maior do que aquilo que o pessoal recebeu lá no Antigo Testamento. Né? Porque eu vejo que Deus vem se revelando assim, de uma forma gradual, né? Porque o nível de intimidade do homem com Deus lá no Antigo Testamento era diferente de hoje. O nível de revelação era diferente, né? Tudo estava muito simbolizado, representado através de coisas, objetos, né? E aí depois quando Jesus vem abrir um novo e vivo caminho, né? Para nos levar à presença, né? Aí muda a linguagem. Lá no Antigo Testamento Deus criou um sacerdócio, né, que estava limitado a uma linhagem sacerdotal de uma família. Aí aqui no Novo Testamento, Jesus, na nova aliança, né, ele estabelece um tempo em que agora Deus, através da obra redentora de Cristo, ele passa a ter agora um reino sacerdotal. Né? Agora toda pessoa que se chega a Deus, através de Cristo, tem a oportunidade de adentrar a presença. Né, se torna um sacerdote diante de Deus. Agora, como entender isso? Né? Porque é aí que entra essa questão, a religiosidade, a compreensão humana sobre Deus limita a revelação divina. Porque Deus quer se revelar de uma forma surpreendente para nós. Né? Porque nós somos filhos. Não tem pessoa melhor para conhecer os pais do que os filhos. Os de fora não conhecem os pais, né, de uma família, por exemplo. Quem não é daquela família não é capaz de conhecer com tanta propriedade quem convive ali naquela família, quem é daquela família. Né? Então nós não éramos da família de Deus, Deus nos trouxe para a família através da obra redentora. Agora é nosso dever conhecer o nosso Pai. É dever, mas por incrível que pareça, assim como no sentido natural, muitos pais não conhecem seus filhos e muitos filhos não conhecem seus pais. Por que isso acontece? Por falta de relacionamento. A ver, né, o que mais as famílias reclamam, os pais reclamam, e principalmente os filhos, é que os pais não dão atenção para eles. E aí os filhos vivem dentro de casa na orfandade. É assim como vivem os crentes também. Eles vivem na orfandade na casa do pai. Só que esse pai aqui, ele quer se revelar. Esse pai aqui, ele é todo atencioso. Esse pai aqui nos convida todos os dias para um lugar secreto. Esse pai todos os dias quer se revelar na palavra, mas os filhos não querem sentar com ele à mesa da revelação, à mesa do banquete, né? À mesa da comunhão, né? E lá em Apocalipse, né, Jesus direcionando a carta à igreja, né, na Ásia, ele fala lá, né, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Tem muita gente que não está ouvindo, ele está batendo, mas tem muita gente que não está ouvindo. E abri a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né, aquela palavra é para cristãos. A gente geralmente lê esse texto e interpreta
ali essa palavra como se fosse Deus querendo salvar o homem perdido, mas não é o homem perdido, é o homem que já foi encontrando. Só que essa pessoa, esse filho, né, tem fechado a porta, né, ou seja, a porta do seu coração para Deus. Tem mantido a porta fechada. Mantido a porta fechada, tem deixado Deus do lado de fora. Como é que Deus pode se revelar estando fora da tua vida? Essa porta do coração é da tua vida. Tu tem que deixar Deus entrar na tua vida. Entendeu? Então, e a religião, ela proporciona isso às vezes, porque a religião, a única forma de aproximação de Deus é nesse sentido de ter um relacionamento com Deus baseado em barganha, baseado em interesses pessoais. Sim, sim. De procurar Deus apenas na hora que a gente precisa de alguma coisa. Geralmente isso acontece nas famílias naturais também. Os filhos, eles não têm relacionamento com seus pais, porque às vezes eles também não querem buscar isso, mas na hora que eles precisam de alguma coisa, eles cobram, e eles são duros para cobrar, às vezes eles, né, são exigentes em cobrar, né? Mas eles não querem ter relacionamento, né? E quando você tem relacionamento, você não precisa nem cobrar. É natural. É natural, né? Então, dos dois lados. Tá entendendo? A gente vai desfrutar do cuidado de Deus de uma forma mais natural e automática, assim, quando a gente buscar relacionamento. E justamente isso que eu vejo, assim, que quando tu consegue ter essa intimidade, assim, com o Senhor, por onde tu anda, entende? Por onde tu anda, tu tá no secreto, tu consegue entrar nesse secreto. E a outra coisa é justamente a comunicação, porque tipo assim, o que é que a gente vê? A gente vê que a maioria do tempo é só o lado de cá falando, é o ser humano falando. É aquele cristão chega com Deus e fala, e fala tudo e pede. E quando é na hora de ouvir, não para ouvir, tá entendendo? Mas no dia a dia, conforme tu vai entrando nessa intimidade, nessa comunhão, há uma interação na fala, entende? Porque tu fala, às vezes tu nem precisa falar, tu pensa sobre alguma coisa. E o Senhor, Ele já te responde automaticamente. Então, tu pode viver o teu dia nesse secreto, tá entendendo? Nós temos que viver daí, pode viver do secreto. No teu dia, nesse secreto. Por quê? Porque tu tá em 24 horas, o tempo que tu tiver. O que Deus quer que a gente esteja sempre lá. No secreto. E ouvindo. Vivendo a nossa vida do secreto. Porque o que é que a Bíblia diz no Salmo 91? Aquele que habita, não é aquele que visita, né? Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da sua cobertura, do seu cuidado, do seu governo, descansará. Então toda aflição que nos incomoda, nos faz titubear, pensar em desistir, retroceder, que faz a gente alterar muitas coisas na nossa vida, ter um comportamento contrário à vontade de Deus, é porque nós não estamos no secreto, né? E a gente não consegue ter descanso. Então, quando Jesus disse, entra no teu quarto e ora, né? Jesus estava falando ali, claro, um momento que você vai dedicar exclusivamente para aquilo, para você parar um pouquinho tudo que você está fazendo para orar. Mas, na verdade, nós temos que chegar a um nível de relacionamento com Deus onde a nossa vida, ela sempre, tudo que aconteça a partir desse lugar de intimidade com Deus, né? Tudo. É aí que tu vai conseguir se mover em Deus. Se mover em Deus, porque a Bíblia diz que nele nós vivemos. Nele. Nele significa você estar nele, dentro dele, participando da vida dele. Sim. Né? É igual uma árvore enxertada. O que acontece com a árvore enxertada? Tu pega uma árvore que é de outra espécie, que é do mesmo gênero, mas é outro tipo é uma outra qualidade, mas do mesmo gênero, né? Aí tu coloca naquela árvore ali, liga naquela árvore e vai dar um fruto diferente daquele que aquela árvore estava dando, né? Tu pega um galho e enxerta naquele, né? Ele vai ser influenciado pelo tronco daquela árvore onde ele foi enxertado. Então ela vai viver a partir daquela árvore agora. Sim. E vai produzir o fruto influenciado por aquela árvore onde foi enxertada. É um fruto diferente. Então viver em Deus
né? Viver em Deus é você estar enxertado nele, ligado a ele, aonde agora a tua vida vai frutificar, ela vai fluir a partir dessa conexão com Deus. Então isso que é habitar no lugar secreto, é você, aí se cumpre o que está a Bíblia, nele nós vivemos, nos movemos e existe, te move na terra, e tudo que você pensa, toda decisão que você toma, tudo que você realiza é a partir daquilo que flui desse tronco. Entendeu? As tuas decisões, tu não toma mais sozinho. O direcionamento para tua casa, para tua família, para o teu casamento. Você pode até enfrentar uma crise no seu casamento, mas você não vai tomar nenhuma decisão sozinho, porque você está nele e flui dentro de ti a vontade dele, o pensamento dele. Aí você é exortado, você é ensinado, você é corrigido, você é instruído pelo Senhor, né? Você não consegue mais tomar nenhuma decisão, porque agora você está sendo influenciado pela vida de Deus. Você agora está se movendo nele, você está existindo nele. E aí, para que isso? Para que tudo seja dele, por ele e para ele. Aí você consegue ser para ele, tudo na tua vida é dele, é por ele e é para ele. Então, para que tudo seja dele, por ele e para ele, tu tem que te mover nele, viver nele e existir dele. Uma dependência total. Isso está onde? No lugar secreto. O lugar secreto é um lugar para se habitar. Essa é a forma de vida do homem espiritual, né? A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, não pode agradar a Deus. Então, às vezes, nós somos oscilantes. Ora nós somos espirituais, ora nós somos naturais, porque ora nós estamos entrando no secreto, ora nós saímos, nós não estamos habitando. Ora nós estamos aqui fora recebendo as influências, nós estamos do lado de fora do quarto. Hein? Nós não fechamos a porta, né? Estamos tão ocupados com as coisas aqui de fora do quarto, né? E que a gente vive duas vidas, uma secular e uma do lugar secreto. E às vezes é mais secular, às vezes 90% da tua vida, às vezes 95% ou 99%, eu não vou nem me arriscar a dizer que 99% tu tá com a porta fechada pro lado de fora. Então o que a gente tem que fazer? Entrar para dentro desse quarto, né? Trancar a porta por dentro e jogar a chave fora e não sair mais de lá, e entrar nesse ambiente espiritual de convivência com Deus, nessa dimensão de vida onde a gente não queira mais viver outra forma de vida. E aí a gente vai chegar a dizer o que Paulo disse, né? Não mais vivo, não é mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo essa vida pela fé eu vivo naquele, eu vivo pela fé, em comunhão, em ligação, comungando a vida dele comigo e a minha com ele, numa ligação onde não há mais como se desligar dele, né? Vivo uma vida pela fé naquele que morreu por mim, ou seja, uma vida de gratidão, de renúncia, porque ele morreu por mim. E a minha vida agora é dele, eu sou eternamente grato. Então a gente tem que chegar a essa compreensão e se libertar de si mesmo. E é justamente na porta, né? Porque lá, com o versículo que tu falaste assim, que eis que estou à porta e bato. Se, né? Alguém abrir, né? Então ali, aí tá mostrando que é tu que decide abrir, né? Mas quando a gente vai lá entra no teu quarto, fecha a porta, já não tem mais o se. Tá entendendo? Já é uma ordenança. Entra, fecha, já é uma ordenança. Tá entendendo? Por quê? Porque um dia lá atrás você abriu, então você está disposto a obedecer. E tem tudo a ver isso daí, tá entendendo? Porque lá atrás, antes de abrir a porta, tu não tinha a revelação, né? Porque Jesus entrando na tua vida, tu não tinha a revelação. E a partir do momento que tu tem a revelação, tu te submete. Então já não é mais o teu viver, o teu querer, né? Não é mais. E sim aquilo que ele quer em ti. A verdade dele em ti, né? A verdade. Então, e uma coisa que faz acontecer, que acontece na nossa vida desse relacionamento, é que a gente se desprende do natural, sabe? Daquilo que a gente vê, a gente se desprende dos nossos desejos. E a gente passa, de fato, a viver para ele. Que o que é prioridade na nossa vida é justamente cumprir aquilo que ele quer, a vontade dele. E não os nossos desejos,
entende? Já não são tão interessantes. Aquilo que a gente quer se torna a gente não tem mais apego. Desinteressante, né? É verdade. Quando essa revelação vem para nossa vida. Filha, vamos precisar encerrar que eu vou pro trabalho. Pois é. Mas eu estava até... A gente começou a conversar aqui, né? E como a conversa estava boa, aí eu disse, eu vou gravar que a gente conversa, porque a gente conversa muita coisa boa, né? É bom até a gente vai anotando, né, o que a gente conversa, porque surgem mensagens, né? Sim, a gente sim. aprende um com o outro e vai surgindo até aí mesmo ministrações, né? E eu comecei até a gravar aqui, eu disse, eu vou gravar isso aqui, né? E até eu pensei aqui, eu vou até colocar para o pessoal ouvir, né? Para ministrar, porque a gente está tratando sobre esse assunto, a gente tem que, esse trimestre, mergulhar fundo, né, nisso e compartilhar uns com os outros a nossa experiência. Eu acho que seria interessante cada família procurar mergulhar fundo nesse assunto e compartilhar, né, o esposo com a esposa, e ter esse momento de junto, de oração, de compartilhamento desses assuntos que nós estamos tratando, para a gente ir crescendo, evoluindo. Isso faz bem para nós individualmente, faz bem para o casamento. E se você compartilha isso com os filhos também, faz bem para o relacionamento com os filhos, né? E aí a gente fazendo isso, a gente está fazendo o quê? Levando a família para o secreto, né? O primeiro passo para a gente levar a família para o secreto é exatamente a gente começar a tratar desse assunto, para que a gente saiba a importância disso, todos estejam conscientes disso e todos aceitem o sim. Na mensagem de domingo foi, primeiro, aceitar o sim. Mas como é que você vai dar sim para uma coisa que você nem sabe se é bom, se é legal, o que é aquilo? Então você vai dar sim para uma coisa que você ouve e diz assim, poxa, isso é legal, isso é interessante, eu quero isso para a minha vida, eu quero desfrutar. Então, foi muito bom estar aqui conversando agora, e depois a gente vai compartilhar com os irmãos. E quem sabe agora nossas conversas, a gente não vai estar gravando, né, alguma coisa, transformar isso num momento de meditação, de desfrute, de compartilhamento com a igreja. Né? Eu não percebi que estava gravando desde o começo, né? Assim, mas depois eu percebi. E se eu tivesse percebido antes, eu teria muita dificuldade, mas porque eu tenho uma dificuldade com relação a gravar, porque é um tipo de exposição, né? Mas eu me propus a romper com isso, entende? Abrir isso na minha vida, porque a gente é a nossa realidade, né? Hoje a gente é uma ferramenta que a gente pode usar, né? Então eu me propus e tudo romper. que Deus tem nos dado é para ser liberado. A gente tem que entender isso. E Deus tem nos dado uma ferramenta para a gente liberar o que Deus tem nos dado, fluir em Deus. Hoje aquilo que Jesus mandou a gente fazer, a gente pode fazer agora a um só tempo. Lá no começo, Jesus disse, ficar em Jerusalém, né? Até que do alto seja revestido de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aquilo foi feito gradualmente, demorou séculos para que, né, durou muito tempo, décadas, para que o evangelho saísse de Jerusalém e chegasse aos confins da terra. Até hoje nós estamos tentando chegar a lugares onde a palavra de Deus não chegou. Só que Deus nos deu uma ferramenta para que Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra sejam alcançados a um só tempo, tá? As ferramentas. Só que às vezes a gente cria algumas barreiras. Então a gente tem que aproveitar. Eu gosto muito, né, de compartilhar e comunicar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possível. Então a gente tem que olhar por esse ângulo, né? E tudo aquilo que é de bom a gente tem que compartilhar com outros, senão só a gente vai conseguir desfrutar disso, né? E não é o que Deus quer. O que de mim recebeste, né? Compartilha com pessoas idôneas, né? Para que essas também possam compartilhar com outros. Foi o que o Senhor Paulo falou para Timóteo, né? O que de mim recebeste, comunica a homens idôneos, para que estes também possam. Então são pessoas, compartilhar com pessoas idôneas, pessoas maduras, né, que vão ter o mesmo compromisso e não vão alterar a mensagem, né, não vão falsificar a mensagem de Deus. Então é isso, a gente vai orar, né, e que Deus abençoe na nossa vida.